Superman finalmente chegou nos cinemas e com ele a esperança que o personagem representa, e de um DCU funcional e muito grandioso. E por mais que eu goste da versão de Henry Cavill, esse novo Superman é o puro suco do que ele sempre representou e representa nos quadrinhos. E isso estava fazendo muita falta nos cinemas. Então já curte, segue, compartilha, ativa a notificação e todas as coisas que você já sabe, porque agora eu vou falar sobre o filme sem spoilers. Para começar, eu já quero avisar que o filme possui duas cenas pós-créditos. Elas não são nada relevantes para o futuro, mas são legais, então não custa nada esperar um pouquinho para assisti-las e ter toda a experiência que o filme te proporciona no cinema. A história aqui é muito simples, e foca no embate entre Lex e Superman. Mas a grande parada é que James Gunn conseguiu sintetizar toda a essência do personagem e conseguiu transmitir tudo muito bem durante as 2 horas de filme. Todo o contexto que ele usa para apresentar o personagem é muito bem feito. As ações, preocupações e a maneira como interage com tudo é tão Superman, e esse sentimento não se resguarda apenas à figura do herói. Ela também é muito nítida quando estamos vendo Clark Kent, mesmo que tenhamos muito pouco da versão civil do personagem. O filme já começa com uma sequência de frases que trazem todas as informações sobre esse universo e sobre o personagem que precisamos para adentrar esse mundo e história. E a maneira como ele sintetiza essa parte é tão simples e direta que chega a ser engraçada a maneira como Gunn simplifica e te posiciona para começar o filme. A partir deste ponto, começamos a ver o Superman ter de lidar com diversos conflitos, tanto os emocionais quanto os físicos. Mas independente de como se posiciona o obstáculo, ele continua representando a esperança. Tanto que temos diversas cenas dele salvando os moradores de Metrópolis. E por mais que pareça uma coisa idiota, é tão reconfortante ver o Superman se esforçando para que ninguém se machuque em meio ao caos e destruição. Isso te prende na trama de maneira surreal. Além de prometer adaptar o personagem dos quadrinhos de maneira mais fiel, outra promessa era apresentar um mundo em que o DCU funciona. E talvez esse fosse o ponto que eu mais me preocupava. Eu sei que Comando das Criaturas já apresentou esse mundo, mas ele é tão contido e em animação que não chega a contar oficialmente. Sem contar que o próprio James Gunn fala que o DCU começa oficialmente com o Superman. Então, se ele falou, quem sou eu para falar diferente? Mas meus temores foram todos em vão, pois esse ponto foi muito bem trabalhado. A maneira como os personagens se portam e a presença um dos outros é muito boa, sem contar na interação e nas personalidades, me fazendo ficar extremamente contente com cada coisa que aparecia em cena. Justamente por ele abordar esse universo vivo com tantos personagens coexistindo simultaneamente, ter uma grande quantidade de personagens era inevitável. Mas como o Gunn já nos mostrou em outros projetos, ter muitos personagens não são um problema. Tudo funciona tão fluido e natural que chega a ser assombroso como essa relação não funcionou anteriormente nos filmes da DC. Existem diversas cenas que deixam essa sensação clara, mas mesmo assim Gunn entrega uma cena em especial que literalmente fala sobre isso. Mas não vou falar desse ponto agora porque seria spoiler, mas saiba que essa criação de universo que o Gunn traz aqui é muito bem feita. Por mais que o filme passeie por diversos personagens e eu quisesse que ele parasse um pouco mais em alguns, o cerne da história fica sob Superman, Lois Lane e Lex Luthor. E todos são assombrosos em suas atuações. David Corenswet literalmente é o Superman. A maneira como ele aborda esse personagem é tão diferente do que tivemos nos últimos anos e ao mesmo tempo é tão natural e tão próximo da versão dos quadrinhos que parece que o já conhecemos há anos. É nítida a inspiração que ele teve nos quadrinhos e no Christopher Reeve para compor seu personagem, que eu simplesmente não tenho nada de negativo para falar. Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane de um jeito curioso. Ao mesmo tempo que você vê a nítida preocupação dela pelo Superman, ela também deixa clara a sua veia jornalística, se jogando para buscar informação e ao mesmo tempo ajudar de alguma forma, sendo uma amálgama dessas duas coisas. Isso tudo sendo uma força presente na história que em momento nenhum você pensa nela como um par romântico do Superman ou algo do tipo. Fora a química absurda que ela tem com David, que transborda da tela de tal maneira que se eu não soubesse que ambos são casados com outras pessoas, eu não duvidaria se existisse algum tipo de romance envolvendo os dois. Agora, Nicholas Hoult entrega um Lex fora da curva. Ele absorveu a mente do personagem de tal maneira que você fica intimidado por sua presença.
tanto pela extrema inteligência quanto pela postura assustadora, quase alucinada, mas sempre com aquela postura ameaçadora e imponente. Sem sombra de dúvidas, essa é uma das melhores versões do personagem que eu já vi. Embora eu não consiga ver problemas no filme, eu sei que tem pontos que vão ser cruciais para o público. E um deles é o fato do Superman apanhar muito durante o filme. E sim, ele realmente apanha muito durante o filme. Mas isso é totalmente justificado no roteiro e no desenrolar da história. Inclusive, a justificativa usada para essa questão eu achei tão plausível que pode muito bem ser usada em outras aparições de personagens a partir daqui, podendo ser um dosador narrativo para o nível do poder que ele terá. E nunca parecerá que o poder dele varia de acordo com a ameaça. Sem contar que ter essa fraqueza de disposição do personagem traz aquela sensação de que tudo pode acontecer. Isso faz com que ele fique mais imprevisível e, assim, mais interessante. No final, Gunn consegue sintetizar tão bem o personagem e simultaneamente apresentar esse mundo nessas 2 horas e pouquinho de duração que honestamente faz o tempo passar muito rápido. Tanto que se tivesse mais 1 hora de duração, eu ficaria assistindo tranquilamente. Mesmo assim, eu queria que tivéssemos mais dos outros heróis, do Clark Kent, do Planeta Diário e da sua relação com seus pais, Jonathan e Martha Kent. Mas entendo que isso poderia atrapalhar mais o filme do que ajudar, então eu fico contente em ver mais desses pontos em projetos futuros. Eu realmente achei que fosse ficar extremamente empolgado e eufórico, emocionado e coisas do tipo com o filme. Mas não foi bem isso que eu senti quando ele acabou. Tudo que eu tinha era uma sensação de alegria, felicidade e contentamento. Tanto pelo filme ter dado certo, quanto por ter visto uma adaptação do personagem mais próxima do que ele representa nos quadrinhos que eu li a minha vida toda. Sendo muito mais próximo do Superman, um filme que, pra mim, ainda é o melhor filme do Superman já feito, do que de Homem de Aço. Essa foi a minha opinião a respeito de Superman. E pelo que eu pude ver da galera que assistiu ao filme comigo na cabine, terão muitas opiniões diferentes. Mas eu quero saber a sua opinião. Então, já que você chegou até aqui no final do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, compartilhar, ativar as notificações e deixar a sua opinião a respeito de Superman. Por enquanto é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!